Uma das coisas que a quarentena está exigindo dos pais é a necessária autonomia que os filhos precisam desenvolver. Veja, para cada dinâmica familiar, obviamente existe uma flexibilidade maior. Se você é um pai que está trabalhando de forma reduzida e tem mais tempo para dedicar para o seu filho, talvez você possa estar mais perto dele, ajudando ele nos afazeres da escola ou na dinâmica de brincar e se distrair ao longo do dia. Mas caso você seja como a maioria, que está em casa trabalhando, tendo que dividir entre home office e os afazeres da casa, também a orientação dos seus filhos, provavelmente você já percebeu que muita coisa ele vai ter que saber fazer sozinho. Que ele vai ter que aprender a brincar sozinho, que ele vai ter que aprender a estudar sozinho, que ele vai ter que aprender a se conectar com os professores sozinho. Se não o tempo inteiro, uma maior parte do que antes fazia. Então, agora é hora de você aproveitar tudo isso para desenvolver no seu filho uma das coisas que mais tem faltado para os jovens adultos: a capacidade de autonomia. Essas crianças e adolescentes do século XXI estão sendo tão determinadas naquilo que elas têm que fazer. Nós pais dizemos tanto como eles têm que fazer, para onde eles têm que ir, como eles têm que seguir. Eles têm que prestar tantas contas para a gente de onde estão, como estão, o que estão fazendo, que é muito comum eles terminarem essa adolescência fragilizados no processo de autonomia. Agora é hora de você, então, não deixar que isso aconteça. Agora é hora de você dar para ele mais autonomia e mostrar que ele é capaz de se beneficiar disso. Se seu filho é criança, será diferente do que se seu filho é adolescente, mas em ambos os casos a autonomia precisará estar diante dele. Uma criança, por exemplo, vai ter que aprender que o papai e a mamãe não estão disponíveis o tempo inteiro para brincar e que o lúdico e a criatividade às vezes vêm deles mesmos e não da sua proposta. Isso vai gerar frustração, às vezes vai gerar conflito, irritabilidade, mas também pode gerar uma reconfiguração em que ele perceba a capacidade que ele tem de se autogerenciar diante das brincadeiras e do lúdico que ele tem proposto para ele mesmo. Se ele é mais velho e já adolescente, talvez você esteja se havendo com as questões que envolvam a escola, tema aqui do nosso bate-papo mais para frente. Mas é fato que qualquer situação do dia a dia vai exigir dele maior autonomia. Ele vai precisar ter mais disciplina para decidir que horas ele estuda, porque agora ele não tem mais os professores cobrando ele o tempo inteiro. Ele vai ter que ter mais disciplina para decidir que horas ele dorme, que horas ele acorda, o quanto tempo ele fica na frente do computador e do celular, o quanto tempo ele desprende fazendo maratona de séries ou jogando videogame. É claro que você, como pai e mãe, vai estar atento ao quanto ele está fazendo um bom uso dessa autonomia e orientando para que a autonomia seja desenvolvida sem que um maior prejuízo aconteça. Mas você vai precisar dar mais autonomia. É difícil para nós, pais e mães, pensar assim. A nossa tendência como pais atualmente é tentar direcionar os filhos para o melhor caminho, trazendo para eles sempre a melhor estratégia e as melhores condutas a serem tomadas. Mas isso tudo trouxe para eles uma incapacidade de lidar sozinho com as questões. E agora que talvez você não tenha tempo para fazer tudo, ele obrigatoriamente vai entender que é capaz de lidar com as próprias questões, que há um benefício nisso e que isso pode se tornar uma importante competência para o futuro. Portanto, dê mais autonomia para o seu filho. Você pode me perguntar agora como é que eu sei se eu estou dando de mais ou de menos? Como é que eu sei se eu exagerei na hora em de dar autonomia ou na proporção em que eu dei? Assim como sobre a flexibilização que a gente vai falar aqui, a gente também pode olhar para a mesma questão quando o assunto é autonomia. Observe resultados. Se a autonomia que você deu tem permitido ao seu filho fazer da forma dele, mas fazer, ponto para como você fez, ponto positivo. Se o seu filho, diante da autonomia que você deu, se mostra mais tranquilo ou mais bem orientado ao longo do dia dele, ponto para a autonomia que você deu. Se você percebe que ele está se perdendo, trocando o dia pela noite, deixando muitas tarefas para serem feitas e com muita preguiça de se conectar com suas obrigações, então talvez você tenha dado um pouco mais de autonomia do que ele ainda seria capaz. Talvez ele tenha que desenvolver um pouquinho mais de maturidade para ter tanta autonomia assim.
Mas seja num caso ou no outro, certamente a autonomia deverá fazer parte da quarentena imposta para todos nós. Pense nisso.